Olá, meus queridos. Aqui quem fala é o professor Eliabe. Sou professor de Educação Física da nossa Escola Municipal Raimundo Nonato Cardoso. Eu estou gravando agora essa pequena videoaula singela, né? Uma coisa meio que improvisada, mas para estar auxiliando vocês na questão do cálculo do IMC, que é o assunto tema do mês que nós estamos estudando. Já estamos na segunda atividade. Já foi mandada a primeira, onde vocês puderam entender mais ou menos o que é o IMC, que basicamente é uma medida usada, na verdade é um cálculo usado para medir o padrão corporal daquela pessoa, uma medida que vai levar em conta peso e altura. Você vai fazer um cálculo, através do resultado desse cálculo você vai conseguir identificar a real situação corporal daquela pessoa, se ela está abaixo do peso, se ela está no peso normal ou se está acima do peso. Para isso, nós vamos ter que usar um cálculo simples, porém, é permitido vocês usarem a calculadora, até porque a minha intenção aqui não é ensinar vocês a multiplicar, dividir. Lógico que são coisas que vocês devem fazer, mas como o cálculo é um pouco extenso, tem uma partezinha que precisa de uma habilidade melhor em matemática, não tem problema nenhum vocês usarem uma calculadora ou a própria calculadora do celular. Então nós temos aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui para poder ensinar para vocês como fazer esse cálculo. Primeiro, nessa parte aqui de cima, que eu vou estar mostrando aqui com a caneta, nós temos o cálculo do IMC. Aqui diz, IMC é igual a peso. Esse tracinho aqui quer dizer que você vai dividir o de cima pelo de baixo. Então, você vai dividir o peso, que vai ser dado na questão, por altura vezes altura. Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês perceberem melhor como é que é feito. Eu coloquei aqui um exemplo que diz o seguinte: calcule o IMC de uma pessoa com 60 quilos e 1,80 m de altura. Então aqui, gente, facilmente você já identifica os dois dados que eu preciso para resolver essa questão, que é o peso e a altura. Qual o peso que eu dei nessa questão? Está aqui, 60 quilos. E qual foi a altura que eu dei na questão? Está aqui, 1,80 m. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, os primeiros passos, você vai transcrever a fórmula. Então, você coloca aqui, ó, IMC é igual a peso dividido pela altura vezes altura. Esse aqui é o primeiro passo. Daqui, você vai para o segundo passo, que é o quê? Substituir os nomes que tem na fórmula, peso, altura e altura, pelos dados que eu dei na questão, 60 e 1,80. Então, você repete aqui, IMC é igual a peso. Qual foi o peso que eu dei na questão? Foi 60 quilos. Então, coloca aqui 60 quilos, passa o traço, que já está aqui, e substitua a altura. Qual foi a altura que eu dei na questão? 1,80 m. Então, é altura vezes altura. Então, vou colocar 1,80 m vezes 1,80 m. Isso aqui é a segunda parte do cálculo. Na segunda parte, você vem aqui para a próxima parte. Você vai de novo transcrever IMC é igual a... Aí você vai repetir o peso, que é 60, passa o traço e agora você vai ter que efetuar essa multiplicação. Porque vocês estão vendo que aqui em cima nós temos um número e aqui embaixo nós temos dois números. A gente tem que transformar isso aqui que está embaixo em apenas um número. Então é a hora que você vai pegar a sua calculadora, pode ser do celular, e eu vou fazer esse cálculo simples. 1,80 m vezes 1,80 m. Então tá aqui, ó, 1 metro. Deixa eu apagar aqui. Calculadora é um pouco difícil de mexer. Certo. 1,80 m vezes 1,80 m. O resultado vai dar igual a 3,24. Então, professor, o que eu faço com esse número 3,24? Substituo aqui embaixo. 1,80 m vezes 1,80 m dá igual a 3,24. Esse aqui é o terceiro passo para você poder resolver a questão. O último passo é simples. É a parte final do cálculo. Você vai dividir
o número de cima, que era o peso, pelo número de baixo, que foi transformado aqui, a partir dessa multiplicação. Então, você vai de novo, pega a sua calculadora e vai fazer isso, ó. 60. Na matemática, esse tracinho aqui, quando nós temos uma fração, quer dizer que eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, pega a calculadora e vou fazer 60 dividido, que é esse símbolo aqui, por o de baixo, que é 3,24. 3,24. O resultado, ó, observe que deu um resultado um pouquinho grande. Foi 18,51851852. Professor, precisa eu escrever esse número enorme desse tamanho? Não, basta você escrever um número após a vírgula. Então vai ficar, ó, 18,5 e você esquece aqui do 1 para frente. Basta colocar apenas um número depois da vírgula. Então tá aqui o resultado, 18,5. Então quer dizer o quê? Quer dizer que uma pessoa que tem 60 quilos e mede 1,80 m tem o MC igual a 18,5. A parte do cálculo acabou. Agora você vai decifrar, você vai classificar isso. E para isso nós vamos ter uma tabela que está aqui embaixo, que vai ter de um lado o IMC, ou seja, os possíveis resultados que podem dar a partir de um cálculo, e aqui do outro lado a classificação, que é como você vai classificar a pessoa de acordo com o IMC. Se o resultado desse cálculo todo que eu ensinei para vocês foi inferior a 16,5, essa pessoa está com subnutrição, que é um estado de magreza severa. Significa que essa pessoa vai ter que o quê? Aumentar o peso para chegar ao padrão normal. Se o valor der entre 16,5 e 18,5, essa pessoa está com situação de magreza, então ela precisa engordar para chegar ao normal, mas não muito. Se o cálculo dela deu 18,5, entre 18,5 e 25, ela está com um peso normal. Só manter, não precisa emagrecer nem engordar. Se o cálculo der entre 25 e 30, essa pessoa está com excesso de peso. Ela está acima do peso, então ela precisa emagrecer para voltar ao normal. Se o cálculo der, o valor der acima de 30, o resultado, então essa pessoa está com obesidade. Significa que essa pessoa tem que emagrecer para poder chegar ao padrão normal. Qual foi o resultado que nós tivemos de uma pessoa com 60 quilos e 1,80 m de altura? O valor deu 18,5. Então nós vamos aqui para a tabela. Procura o 18,5. Cadê? 18,5 é menor que 16,5? Não. 18,5 está entre 16 e 18,5? Não, o 18,5 está aqui, ó. Entre 18,5 e 25. Então, essa pessoa está numa situação de peso normal, certo? Então, tá aqui a classificação. Essa pessoa com IMC 18,5 está com peso normal. Certo? Entendido? Vamos partir aqui para outro exemplo que eu passei. Coloquei aqui outro exemplo, que é de uma pessoa com 90 quilos e 1,50 m. Então, vamos lá para o primeiro passo, que é transcrever a fórmula. IMC igual a peso dividido por altura versus altura. Segundo passo, você vai substituir isso. O peso, qual foi que eu dei? 90. Então, coloca aqui 90. A altura, qual foi que eu dei? 1,50 m. Então, 1,50 m vezes 1,50 m, porque é altura vezes altura. Sempre, gente, não esqueçam que o primeiro cálculo que você faz é o de baixo. Esquece primeiro o número de cima. Faz só o cálculo de baixo primeiro. Então, aqui novamente você transcreve a parte de cima. IMC igual a 90 dividido por essa multiplicação, que é a hora que você pegar a calculadora e vai fazer 1,50 m vezes 1,50 m. Resultado deu 2,25. Então, coloco 2,25 aqui embaixo. E a última parte do cálculo, que é a mais fácil. Você vai simplesmente dividir o de cima pelo de baixo. Então, pegar a calculadora aqui, coloca
90 dividido por 2,25. O resultado vai ser esse. 40. Deu um número bonitinho, ó, número fechado. 40. Então, o IMC de uma pessoa com 90 quilos e 1,5 m é 40. Então, agora nós vamos classificar. Volta lá para aquela tabela e nós vamos procurar o 40. Onde é que está o 40? 40 é menor que 16,5? Não. 40 está entre 16,5 e 18,5? Não. 40 está entre 25 e 30? Não. O 40 está aqui, ó, acima de 30. Então, se o cálculo deu acima de 30, quer dizer que essa pessoa está o quê? Com obesidade. Simples. Então, você conclui o cálculo e no final coloca aqui, obesidade. Essa pessoa precisa emagrecer para ficar normal, certo? Esse é o cálculo. E por fim, nós temos outra questão aqui que também está na atividade de vocês, que fala assim: qual a classificação de uma pessoa com IMC igual a 18? 18, guarda esse número. Você vai aqui para a classificação e vai procurar o 18. 18 é menor que 16,5? Não. 18 está entre 16,5 e 18,5? Sim. Então essa pessoa está com magreza. Então a pessoa com IMC igual a 18, ela está com magreza. O que essa pessoa precisa fazer para chegar ao peso normal? Ela precisa aumentar o peso. Se ela está magra, ela precisa aumentar o peso para ficar com o peso normal. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no privado. Um abraço e até a próxima.